E hoje eu quero falar sobre 3 coisas que a gente precisa trazer para esse novo ano. 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler o verso primeiro, verso de número 1, diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Vou ler novamente. Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. Moço e inexperiente. E esta obra é grande. Eu, como pastor, como líder na igreja, já tive a difícil tarefa de substituir alguém. Não é fácil. Não é fácil substituir as pessoas. Em especial, gente boa. Substituir cabeça de bagre é simples. Eu já tive essa missão também. Substituir um líder ruim, um líder relapso, um líder descomprometido, não é tão difícil, porque normalmente os liderados já estão pensando, quando é que esse cara vai embora? Mas eu já tive a difícil missão de substituir, por exemplo, um pastor que a igreja o amava. Não é fácil, não é simples. Imagina você, o Brasil sempre teve, desde os anos 80, desde antes, grandes centroavantes. Por exemplo, em 86 e 90, o Brasil tinha o Careca, era o centroavante da seleção brasileira, né? Eu, quando criança, adorava assistir os jogos do Napoli. Jogava o Careca, Maradona, o alemão, e o Brasil teve lá. Careca pendurou a chuteira, precisava daí de um novo centroavante para a seleção. 94, Romário. Substituiu a altura, não? Espetacular. Foi além do que o Careca. Daí, próxima Copa, o Romário já estava mais para lá do que para cá. Ronaldo, fenômeno. Espetacular. Espetacular. Você imagina a missão deles. Pegar a camisa de centroavante e ir para o campo. Aí depois o Ronaldo, pendurou as chuteiras, estava um pouquinho acima do peso, né? Não podia mais. Hipotiroidismo, segundo ele. Não podia, mas não dava mais para jogar bola. Daí veio Fred, Luiz Fabiano. E se você for honesto comigo, Jô, não é que eles eram ruins, é que os outros eram bons demais. Não dá para você querer comparar o Luiz Fabiano com o Ronaldo, com o Romário. Não estou falando que o cara é ruim, que o Jô é ruim, está jogando até hoje, está fazendo gol, que o Fred, mais conhecido na outra Copa como Cone, né? Lembra disso, não? A bola não chegava, coitado. Não é que ele era ruim, é que quem ele substituiu era muito grande. Eu estou falando isso porque esse momento que Israel está vivendo é um momento de transição. E Salomão, jovem, inexperiente, tem a difícil missão de substituir ninguém mais, ninguém menos do que Davi. Cara, se não bastasse você ter que substituir seu pai, porque é aquela comparação sempre inevitável, não era qualquer pai, não era qualquer rei. Davi foi o segundo rei de Israel, e é bom a gente saber e entender que Davi, ele era um herói
nacional desde a sua adolescência. Você sabe, quando Davi matou Golias, Davi tinha 16, 17 anos, no máximo. Ele era um matador de gigantes. Davi era e é até hoje amado pela nação. Era um guerreiro, era músico, escritor. Você vai ver o livro dos Salmos, 150 salmos. Boa parte, a maioria esmagadora deles, escrita por ele. Davi é o único homem na Bíblia quem Deus chama o homem segundo o meu coração. E se isso não bastasse, se não bastasse ter que substituir um cara desse tamanho, ele recebe, junto com o encargo de tocar a nação politicamente, e era também um encargo espiritual, porque ele era rei de Israel, ele estava com a difícil missão de construir o templo. O templo que posteriormente ficou conhecido como o Templo de Salomão. Imagina você, que desafio enorme. Você jovem, inexperiente, recebendo de Deus esse encargo. Talvez você, nesse ano de 2018, assim como Salomão, tenha desafios maiores do que você. Talvez você olhe para esse ano e veja esse ano como um ano onde aquilo que você tem que enfrentar é maior do que o seu tamanho. Talvez você se julgue sem experiência necessária, sem maturidade necessária para dar conta do desafio que está para diante de você. Sejam esses desafios familiares, que boa parte das vezes são os maiores desafios da gente. Eu me lembro, gente, no dia em que eu fui buscar minha filha no hospital, a Fernanda, que acabou de fazer 13 anos, eu tinha 22 quando ela nasceu. Você imagina, eu era um menino, a Dani uma menina, e eu me lembro de pegar ela no colo quando eu coloquei ela no berço. Cheguei em casa e eu olhei, falei, e agora? Alguém aqui já sentiu isso? Não. O que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E quantas vezes na nossa vida a gente se sente assim, um desafio familiar? Cara, eu preciso dar comida para esse povo aqui tudo. Eu preciso pagar as contas. Eu preciso da escola. Eu preciso, daqui a pouco, está na faculdade, gente. Olha, tem 5 anos que eu voltei para cá. Minha filha estava com 7 para 8, agora ela está com 13. Daqui 5 anos ela está na universidade. E aí? Muitas vezes a gente olha para esses desafios e fala, é maior do que eu. Desafios econômicos, desafios profissionais. Talvez esse ano eu quero profetizar que vai ser um ano de promoção para alguns de vocês, em nome de Jesus. Deus vai te colocar em um patamar superior na empresa, no local onde você trabalha. Isso é bom, porque vem um salário melhor. Mas isso é desafiador, porque vem o quê? Responsabilidades maiores também. E daí você olha e fala, será que eu vou dar conta? Será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Desafios ministeriais, quando eu fui assumir a igreja, terceira igreja do Nazareno, em Limeira, Fernanda tinha acabado de nascer, 22 anos. E eu fui lá substituir meu querido amigo pastor Sila, que é pastor hoje aqui da igreja do Nazareno, aqui na Paulista, e a igreja o amava. E eu me lembro de chegar lá, eu até então só tinha pregado para jovens, só tinha pregado em cultos pequenos, numa casa, e agora eu precisava pregar 3 vezes na semana para a igreja. Era uma igreja pequena ainda, mas eu não dormia de sábado para domingo. Porque eu falava, meu Deus, eu não sei o que eu vou pregar. Eu não sei o que eu vou pregar. E se eu falar alguma bobagem?
E se eu falar besteira? E se eles não gostarem da minha mensagem? Muitas vezes a gente se sente assim na vida. Menor do que o desafio que está diante da gente. Eu queria deixar para você hoje 3 passos fundamentais que levaram Salomão não só a superar os desafios que estavam diante dele, a vencer os desafios que estavam diante dele, mas a se tornar um grande rei em Israel. Você sabe que nenhum rei em Israel foi tão próspero como Salomão. Ele conseguiu superar seu pai. Você lê a história, a trajetória de Salomão, você vai descobrir que o preço da prata, o preço das joias em Israel, do ouro, caíram de tanto que tinha. Tinha como pedra, era um negócio absurdo. Ele constrói o templo, constrói seu palácio, ele conquista terras, ele se torna um grande rei a ponto de Jesus, lá no Sermão da Montanha, quando vai falar da glória de alguém, de um reinado, ele vai falar sobre a glória de Salomão. 3 passos fundamentais para a gente superar os desafios. Primeiro deles, eu vou pedir para você agora caminhar comigo, vira a página da sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 2, segundo livro de Crônicas, capítulo 2. Salomão começou a reinar. Esse verso que a gente leu é quando Davi está passando o bastão para ele, passando a coroa para ele. E nós vamos ler 3 versículos, são os 3 passos, capítulo 2, 3 e depois o capítulo 5. Verso de número 1 do capítulo 2, segundo Crônicas 2, diz assim: resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor. Resolveu Salomão. Primeiro passo, resolução. Vamos repetir isso juntos? Diga, resolução. Olha, tudo o que acontece na vida da gente, antes de qualquer coisa, é resultado de uma resolução. Tudo. Antes de acontecer, acontece porque você resolve. Desde as coisas mais banais até as coisas mais importantes, não acontecem sem antes você e eu resolvermos. Por exemplo, você está aqui hoje, resultado de uma resolução. Você resolveu estar. Falou, não, eu vou. Daí choveu. Eu falo, não, mas eu resolvi que eu vou. Daí você precisava resolver se ia tomar banho ou não para vir. Tem gente que não toma banho para vir na igreja. Não deu tempo. Você tomou banho, daí você precisou resolver. Que roupa eu vou? Às vezes para nós homens é simples escolher que roupa a gente vem para o culto. Mas e para uma mulher, é simples resolver? Essa resolução? Você bota uma roupa, fala, não gostei. Vai lá, bota outra, daí você fica desfilando na frente do seu marido. E aí, bem? Ele, não, tá bom. Nem olha, né? Ele tá logo querendo ser escolha. Desde as coisas mais banais, como a escolha de uma roupa. Se você foi ou não para a academia hoje, você resolveu. Fala, hoje não. Hoje estou numa nhaca, vou não. Ou talvez você resolveu, falou, não, eu estou numa nhaca, mas vou. Você casou com quem casou porque um dia resolveu. Eu comecei a namorar a Dani, depois de alguns meses falei, vamos ficar noivo? Vamos. 1 ano de namoro, ficamos noivo. Vamos marcar nosso casamento? 6 meses depois casei. Resolvi. Eu conheço pessoas que namoram há 13 anos. 14 anos. Por que não se casam? Porque não resolvem. As coisas só acontecem quando você resolve. Eu acho que Deus está falando, hein? Está falando ou não? Eu senti assim um burburinho aí. É porque fala,
de casamento, talvez alguém que namora, aí está beliscando o namorado, aí ó cachorro, aí ó Deus falando com você. O carro que você tem, você foi na concessionária, você precisou resolver que carro você ia levar. Tinha lá uma BMW X6. Falou, não, eu quero esse up aqui mesmo. Você resolveu. Não é porque você não tinha dinheiro para comprar a X6, é porque você resolveu comprar o up. A sua conversão foi resultado de uma decisão, de uma resolução. Jesus diz o seguinte: quem quiser, quem resolver vir após mim, negue sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O dicionário diz que resolução é o ato ou efeito de resolver. Resolução é decisão, deliberação, propósito. E tem gente que falha de cara, porque vacila na hora de tomar decisão. Ô, gente, eu conheço pessoas que não conseguem decidir, nem num restaurante decide o prato. É um negócio tão forte, já viu isso não? Eu saía com um amigo, às vezes eu ficava desesperado, porque eu já fui garçom, e eu sei o que é você ficar com um papel e uma caneta, igual um espantalho, esperando a pessoa decidir. Eu falo, cara, escolhe, então, e vira para cá, e vira para lá, e vira para cá, e vira para lá. Tem gente que tem dificuldade em decidir. Daí fica com aquela conversa, ainda não é o momento, eu não estou pronto, deixa a poeira baixar. E uma das artimanhas fortes de Satanás é essa, é de gerar indecisão na vida da pessoa. Conhece gente indecisa, não? Você se lembra do profeta Elias, ali no Monte Carmelo? Ele chega e exige da nação uma decisão. Por quê? Porque a nação estava servindo a Deus e servindo a Baal. É como se você viesse de quinta-feira aqui e amanhã você fosse num centro de macumba. Você vem aqui receber oração um dia, no outro dia você vai receber um passe. No outro dia você vai numa benzedeira. Era exatamente essa a situação. E Elias chega para o povo e diz o seguinte: vocês precisam tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Vocês não podem ficar em cima do muro mais. Lembra-se de Josué? No final do livro de Josué, ele diz o quê? Quanto a vós eu não sei, mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Já tomamos uma decisão. E às vezes o diabo quer nos segurar na hora de decidir. É gente que namora. Não casa. Não, eu quero casar com as coisas direitinho. Quero dar o melhor para minha esposa. Não, eu estou planejando. Daí o cara coloca uma meta lá em cima, né? Ele diz, eu quero construir uma casa no Terras para ela. Eu não vou te levar para qualquer lugar. Quer dizer, o cara enrola a menina e ainda quer sair por cima, o cachorro. Quem sabe do que eu estou falando, gente? Imagina que eu vou te levar para a MRV. Eu vou te levar para Lindenberg, minha filha. Aguarde com 90 anos. Você véia de bengala entrando vestido de noiva na igreja. Você de cadeira de rodas. Não decide, cara. Não decide. Uma vez eu conversei com uma senhora no final de um culto. Ela falou, pastor, eu preciso me batizar. Eu falei, verdade. Falei, quanto tempo a senhora vem à igreja? Ela falou, eu me converti nos cultos que o missionário Adolfo Sarmento fazia.
Para quem não sabe, o pastor Adolfo, que é superintendente da Quadrangular hoje em Rio Claro, foi ele quem começou a Quadrangular aqui em Piracicaba em 1700 e... Ela falou, me converti nessa época. Décadas na igreja. Eu ainda não estou pronta. Não resolve. Não decide. Não decide. E sabe, existem talvez decisões que você precisa tomar nesse ano. Ano após ano você está protelando, talvez deixar um vício, perdoar alguém, cuidar da sua saúde. Você está empurrando sua vida emocional, física com a barriga, retomar seus estudos, ser fiel a Deus. Sei de gente que, não, esse ano eu vou ser dizimista, esse ano eu vou ser fiel a Deus, esse ano... Faz décadas que você está com esse discurso e não resolve. Não decide. Hebreus 3, 7, 8 diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca vai tomar uma decisão por você. Porque o maior erro de nós cristãos é que a gente quer como esse moço que quer levar a moça para o Terras, ou para o Alphaville, ou lá para o Monte Alegre, fica enrolando ela e quer ser premiado. A gente fica protelando as nossas decisões e ainda a gente diz o seguinte, eu estou aguardando a vontade de Deus. Mas as suas decisões não são resultado da vontade de Deus. É resultado de uma postura sua. Resultado de uma postura minha. É necessário ser uma pessoa resolvida. A Bíblia diz que Salomão, o primeiro passo para que ele pudesse começar a reinar e construir a casa de Deus, foi que ele tomou uma resolução. Resolveu. Quem sabe você não precisa sair daqui hoje resolvido. Resolvido. Eu já contei para você a minha experiência de chegar uma vez num hospital e ir para o cardiologista pesando 123 quilos, e naquele dia eu tomei uma resolução. Falei, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou ver os meus filhos crescerem. Eu tomei uma resolução. Uma resolução. Eu não sei que área você precisa hoje tomar uma resolução, se é espiritualmente, na vida profissional, eu não sei. Mas hoje é um dia da gente sair daqui resolvido em nome de Jesus. Segundo lugar, segunda coisa, olha o que o texto diz, capítulo 3 agora, segundo Crônicas 3. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Vamos repetir isso juntos? Diga, começou. Segunda coisa, iniciativa. Vamos repetir? Diga aí para o seu vizinho, diga iniciativa. Iniciativa, olha só. Resolução, decisão, é algo interno. É algo de foro íntimo, que você toma aqui dentro. Fala, não, resolvi. Iniciativa é quando você faz dessa decisão interna uma verdade externa. É quando você começa a dar os primeiros passos. Gente, não é uma atitude tão simples, não é? Começar, não é uma atitude simples. Por quê? Porque a gente pensa não ter as condições ideais. A gente fala, mas será mesmo que eu vou dar continuidade? A gente tem medo, a gente luta contra o medo, a gente não quer se expor, porque depois que você começa, é verdade? Você está aberto. Você está aberto às crises. Você vai construir uma casa. Vai construir. Por exemplo, nós, ano passado, mais precisamente, 14 meses atrás, nós começamos a reforma aqui para ampliação do templo. Começar é se expor. É se expor. E se não conseguir terminar? E se faltar dinheiro? E se as pessoas não contribuem? E se não der tempo? E se o pedreiro isso? E se o pintor não sei o quê? Eu vou pregar numa igreja, tem uns 15 anos que eles estão em reforma.
Toda vez que eu vou lá tem um andaime. Cara, não acaba. Quando você começa, você se expõe. E nem sempre é fácil. Nem sempre é simples. Salomão tinha uma jornada longa, gente. A construção do templo durou, segundo os especialistas, quase 10 anos, 7 anos e meio. Você imagina agora, a Igreja Universal em São Paulo construiu um templo, né? Templo de Salomão, lindo, maravilhoso. Foi uma jornada longa. Imagina você, há milhares de anos atrás, construir um negócio desse, sem maquinário, sem tudo o que existe hoje. Não era fácil não, cara. O cara, para começar, ele precisa estar muito resolvido. Mas Salomão teve a iniciativa de começar. Eu lembro quando a gente foi dar o start aqui da comunidade. Não era fácil. Há pessoas aqui que acompanharam de perto. Você pisar na água, você começar, não é simples, mas é necessária iniciativa. Existem pessoas que são decididas, têm um planejamento maravilhoso, têm ótimas ideias, mas todas elas estão num papel dentro de uma gaveta. Conhece gente assim ou não? Tenho grandes ideias, eu tenho sonhos maravilhosos. Mas a falta de iniciativa deixa todos esses sonhos dentro de uma gaveta. A coisa não começa nunca. Ô, gente, por que Pedro, você vai olhar a vida, a personalidade, o caráter de Pedro, talvez ninguém aqui escolheria Pedro para ser o líder da igreja primitiva. Você vai ver que Pedro tem como marca fundamental, como traço fundamental no seu caráter, o quê? Iniciativa. No meio dos 12 discípulos, quando precisava alguém falar alguma coisa, ia lá Pedro e falava. Às vezes ele errava, mas ele falava. Chegava para Jesus e dizia, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. Ele vai lá e pisa na água e começa a andar sobre as águas. Iniciativa. Você vai ver que Gideão não tinha uma família influente, não tinha uma autoestima resolvida, mas tem uma coisa, ele estava lá num tempo onde os midianitas estavam oprimindo a Israel, ele estava lá malhando trigo no lagar. Estava lá fazendo sua parte. Ele podia estar lá como um coitado, dizendo, o que estão fazendo com a gente? Não. Mas ele teve iniciativa, e é por isso que é escolhido para ser o líder da libertação que Israel experimentou. Louvado seja Deus, porque até hoje o Senhor continua escolhendo pessoas com iniciativa. Talvez você não tenha muitas condições, muitos recursos, talvez a sua família não seja influente, você não tenha sobrenome, talvez ninguém acredite em você, mas se você tiver a coragem de começar, grandes coisas podem acontecer na sua vida em nome de Jesus. Davi era só um menino, não tinha espada, não tinha escudo, não tinha escudeiro, mas tinha o quê? Iniciativa. O exército de Israel tinha milhares. Golias, 2 vezes por dia, durante 40 dias apareceu aí e falou, tem homem aí para vir lutar comigo? Quando Davi ouve, todo mundo ficou quieto. Quando Davi ouve, o que é que ele chega para Saul e diz? Não se atemorize o teu coração, ó rei, o teu servo irá. Eu vou. E ele pegou suas pedras e foi. Iniciativa. É por isso que Deus olha para uma pessoa dessa e fala, cara, é isso aí. As outras coisas no caráter, as outras questões, eu vou trabalhando. Você pegar alguém com tudo pronto, íntegro, tá legal, não sei o quê, mas parado, sem iniciativa, é muito complicado Deus colocar uma pessoa dessa à frente, sabe? Pare com frases do tipo, nossa, cara, eu preciso, eu tenho que, sabe aquela conversinha nossa com a gente mesmo? Normalmente você fica isso, não, cara, eu estou precisando, parta para ação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não sei o que é,
Mas Deus não abençoa o que você intenciona. Deus abençoa o que você faz. Deus abençoa o que você faz. Deus não abençoa o que você deseja. Deus abençoa o que você faz. Uma das crises minha, agora, em dezembro agora, mês passado completou 5 anos que eu e a Dani nos mudamos para cá e fizemos 3 anos de igreja organizada agora em janeiro. Uma das crises minha na hora de começar foi, não está do jeito que eu queria para começar. Eu não queria começar com a roda e um violão, que foi o jeito que a gente começou, uma rodinha. Eu falei, eu já passei desse tempo de roda, gente. Tá doido? Você já não viveu um momento assim, que você fala, eu queria mais para começar. Eu queria mais. Eu acho que eu mereço mais. Eu acho que eu tenho condições para mais. Mas quando você começa, as coisas vão acontecendo no caminho. Tenha coragem de começar, tenha iniciativa. Terceiro e último lugar. 2 Crônicas 5 agora. Vire a página. 5:1. Assim, estamos juntos aí? Assim, se acabou toda obra que fez o rei Salomão. Resolveu, começou, acabou. Vamos repetir juntos? Diga, resolveu, começou. Fala forte agora, fala, acabou. Terceira coisa, determinação. Determinação. Aqui está o maior de todos os desafios, porque eu sei que nem sempre é fácil resolver, mas é uma decisão interna, qualquer um hoje aqui pode decidir, resolver. Nem sempre é fácil começar, mas eu conheço muita gente que começa. Começa. Mas sempre é complicado terminar. É difícil terminar. Você conhece alguém que começou uma faculdade e parou? Começar é fácil. Às vezes não precisa nem vestibular, é processo seletivo. Ou qualquer coisa que você escrever lá, eles estão aceitando, só pagar a mensalidade. Começar é fácil. Ontem mesmo, eu encontrei um amigo, falei, aí, como é que estão os estudos? Ele, esse ano eu tranquei. Não é mesmo? Daí dentro de mim eu perguntei, qual é a desculpa? Daí ele falou, isso. Maravilha. Bom. Por quê, gente? Porque começar, é gostoso começar, né? Começar, não, amanhã, vou sair daqui, comprar um tênis novo, uma roupa de ginástica, amanhã academia, me aguenta, vai lá, passa o cartão, nós estão parcelando em 12, eu conheço um amigo que pagou 1 ano de academia, cara, foi uma vez, a academia recebe antes, né? O negocião, acho que eu vou montar uma academia para mim. Resolveu e o cliente não vai depois. Uma vez. Começar. Quem aqui já começou um regime? Vamos ver, levanta a mão aí, vamos ver. Os outros mentirosos ficam com a mão baixa. Começar é bom, né? Estou num propósito. Estou num propósito aí, agora vai. Agora vai. Começou a leitura de um livro. Parou. Seus livros estão tudo com as orelhas lá no meio. No começo. Então, eu vou retomar. Sabe, determinação é o que me leva até o fim. Determinação é o que me faz continuar quando as emoções passam a ser contrárias. Porque, gente, quando você começa, normalmente suas emoções estão
do seu lado. É gostoso, né? Você começa, as emoções estão... Só que, gente, emoção, não confia nas suas emoções, não, porque emoção é igual paixão, passa. Por que muita gente tem dificuldade de tocar um casamento para diante? Porque daí ele fala assim, não é mais como na época de namoro. Mas quem foi que disse que ia ser? Só na sua cabeça infantil que você acreditava que ia ser igual na época de namoro. Emoção passa. Emoção positiva passa. Daí vem as emoções contrárias. É a determinação que me faz continuar. É a determinação que me empurra para frente quando os críticos aparecem. Porque quando você começa, daí tem as opiniões, né? Tem ou não? Eu no seu lugar, normalmente gente que fala isso está com a vida mal resolvida, viu? Olha, gente, você já percebeu isso ou não? Que quem dá muito pitaco na vida dos outros é porque está com a vida mal resolvida? Você não vai ver alguém com a vida resolvida querendo falar para o seu que você precisa fazer sem ser consultado, o que é pior. Quando as críticas aparecem, é a determinação que te faz continuar. Determinação é o combustível que nos leva até o fim. Eu quero que você tente imaginar a complexidade dessa construção. Ano passado, um amigo estava reformando um banheiro. Ele falou, Aquiles, eu não consigo acabar. Reformando um banheiro. O homem está construindo um templo. Já viu as proporções do templo? É um negócio nababesco, gigantesco. Ele ia precisar de determinação. Milhares de funcionários. Ô, gente, você ter um funcionário não é fácil. Então, minha avó morreu. Minha sogra não sei o que lá. Meu filho, tem reunião do meu filho na creche. Ter um funcionário não é fácil. Imagina milhares, durante anos. É a determinação que te faz continuar, uma obra gigantesca. Abra a Bíblia comigo rapidinho em Lucas capítulo 14. Olha o que Jesus disse. Lucas 14, a partir do 28. Jesus está falando aqui sobre pessoas que resolvem segui-lo, resolvem ser um discípulo, mas às vezes não presta atenção no caminho que escolheu. E ele usa uma figura de linguagem aqui, muito legal, para a gente pensar nisso que a gente está falando. Lucas 14, 28. Diz assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Olha só, qual de vós que planeja, que tenta construir, que deseja construir uma torre, uma obra, qual de vocês não se assenta antes para ver se vai ter os recursos para concluir, para ir até o fim? Verso 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele. Já viu como eu acabei de falar dessa igreja, que faz 15 anos que está em reforma. Você já passou na frente do lugar assim, que está em reforma, e fala, quando é que vai acabar isso aí? Parou no meio do caminho. Essa casa aí não termina não? Esse prédio aí não termina não? Olha o versículo agora, 30. Dizendo, essas pessoas que vão passar, vão dizer o seguinte, este homem começou a construir e não pôde acabar. Este homem começou a construir e não pôde acabar. O que faltou aqui? Determinação. Determinação para concluir. Deus é o maior exemplo de determinação. Filipenses 1,6 diz, estou plenamente certo de que aquele que
começou a boa obra em vós, há de completá-la. O Deus que começa, Ele termina, Ele conclui, Deus vai até o fim. Você vê na Bíblia o exemplo de Neemias. Neemias foi usado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém, e você vê que a dinâmica é a mesma. Neemias primeiro resolve, lá no palácio ainda do rei Artaxerxes, ora, jejua, fala com o rei, daí começa, iniciativa, ele vai. E a Bíblia diz em Neemias 6,15, acabou-se, pois, o muro. Terminou. Ele começou algo e foi até o fim. Casar é fácil. Gostoso, né? Vestir de noiva, troca aliança, lua de mel, papá. E até o fim não é tão simples. Abrir uma empresa é fácil. O duro é levar a coisa para frente. Começar um ministério não é complicado. O desafio é levá-lo em frente. E hoje o desafio para nós é esse, é entrarmos 2018 não só resolvidos com aquilo que a gente quer, seus sonhos, suas metas, seus objetivos espirituais, familiares, profissionais, não só resolvido, mas com iniciativa. Precisa dar um primeiro passo. Se você não tenha todos os recursos, passo a passo você pode chegar lá. Mas terceiro lugar, nunca se esqueça da determinação de ir até o fim, em nome de Jesus. Amém, gente? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Resolução, iniciativa e determinação. Feche os seus olhos, nós vamos orar.